Shalom, queridos. Seja bem-vindo a mais um momento de estudo da palavra. Estamos no livro de Hebreus e será tremendo aquilo que o Espírito Santo irá ministrar através da sua palavra no nosso coração. Você que está chegando por aí, pode estar compartilhando com mais alguém nessa manhã. E aqui estamos mergulhando na palavra do Senhor, entendendo Hebreus na perspectiva da visão de Sião, aonde nós conectamos essa palavra poderosa que nós temos, a Torá, que traz grandes conceitos e entendimento para o nosso crescimento espiritual e para abençoar nossa vida e as nossas famílias. Estamos hoje no capítulo 2 de Hebreus, então você pode estar compartilhando com mais alguém. Faça com que essa palavra chegue até os confins da terra. Você sabia que, estando conosco aqui, você está participando de aproximadamente 21 nações que assistem esse conteúdo? O Senhor nos orienta a ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E quando você é participante desse momento aqui, não quer dizer que uma nação inteira vai nos ouvir, né? Mas você pode saber que essa palavra vai tocar 21 nações e você tem parte nisso. E olha só, o galardão vem junto para a sua vida também. Então queremos crescer, queremos estar pedindo ao Senhor nessa manhã também que essa palavra chegue aos confins da terra, que de 21 nós possamos ir para 30, para 40, 50, porque não como o meu apóstolo que já toca mais de 70 nações com a sua palavra, e que o Senhor possa fazer assim conosco também, não para nossa glória, mas para glória do nome do Eterno. Amém? Então seja participante disso. Hoje, capítulo 2 de Hebreus. Queridos, Hebreus é uma carta escrita... Eu sou daquela teologia que interpreta que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Tá tudo bem com o meu som aí, né? Tá ok aqui. Tem microfone que... Nem o microfone, o outro acabou a bateria, não aguentou. Então essa palavra aqui aos hebreus, aos judeus, e ele era doutor dos doutores, fariseu dos fariseus. Já falei essa palavra, vou relembrar. Saiu uma música que ficou famosa aí no Brasil, de uma menina, uma criança, vamos dizer assim, e que faz falando de fariseus. Eu quero te orientar mais uma vez, nesse sentido, não fale mal de fariseu, não fale do que você não conhece. O único na Bíblia que falou dos fariseus foi Yeshua, porque ele era um fariseu. Então ele condenou os fariseus hipócritas. Paulo era fariseu dos fariseus, doutor da lei, e nunca levantou a voz contra um fariseu. E continuaram existindo fariseus hipócritas na sua época. Então já fica a dica aí, sai fora de todo esse tipo de esquema de doutrinação pseudo-teológica aí, que fica falando o que não sabe, reproduzindo o que não conhece, e principalmente, né, vivendo o que não é bíblico. Vamos lá então, capítulo 2. De Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Olha só, ele começa a falar aqui a respeito de você estar atento ao que você já tem ouvido, para não desviar dessa palavra. Olha o verso 2, que poderoso. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles
por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Esse texto é lido batido num contexto de desconhecer o que se fala. E aqui, hoje, eu quero compartilhar com você, querido, um entendimento, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, aí. Um entendimento que poucos têm. Quando não se lê Torá, e aqui o original, eu estou aqui com um comentário judaico do Novo Testamento, judaico-messiânico. Tá? Antes que você pense aí que a gente é judaizante, eu digo para a igreja, eu não me defendo mais. Se dizem que eu sou judaizante, você eu sou. Vou ficar discutindo com o ignorante, não tem necessidade. Então, eu não gasto minha energia com aqueles que não somam na minha vida. Então, você que está aqui, glória a Deus por sua vida, é porque você quer receber do Senhor e vai aprender muito e vai crescer no conhecimento da palavra de Deus. Aqueles que não querem aprender do Senhor, fiquem nas suas vidinhas, vivendo aquilo que desejam e não incomodem aqueles que têm instrução da Torá. Agora, você precisa entender que a palavra aqui, que está falando no contexto original, está falando da Torá. O livro de Hebreus, ou a carta de Hebreus, como é mais conhecida, ela não foi escrita em grego. Como assim não foi escrito em grego? Todo o Novo Testamento foi escrito em grego, pastor? Não foi. Já falei e vou continuar falando. Novo Testamento todo, em hebraico. Original. Então, não me conte essa história. Do hebraico foi traduzido para o grego. Do hebraico foi traduzido para o grego. Certo? Então, todos eles têm cópia em grego, mas são cópias. O original foi hebraico e aramaico. O que não estava em hebraico estava em aramaico. Certo? Daí algumas pessoas vão dizer, mas aramaico não era uma língua sacra, né? Eles usam esse termo. Não, aramaico era a língua popular que se falava nos cativos em Babilônia. Tá? Então eles tiveram que aprender essa língua e escreveram muitos escritos, inclusive o Talmud, que é esse, cadê? Do lado certo. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Talmud. Ele foi escrito, é o Talmud babilônico, né? Ele foi escrito na Babilônia. Não tem nada da cultura babilônica, né? No aspecto de pensamento babilônico. É o pensamento judaico sobrevivendo em Babilônia. Tá? Então, eles aprenderam isso aí. No hebraico, na verdade, não era a língua do cativo, era a língua original. Aramaico, sim, foi a língua dos cativos, que eles tiveram que falar lá dentro. Ele se escreveu muito em aramaico porque eles não aceitariam o hebraico em Babilônia. Tá? Mas é bem diferente de dizer que foi escrito em grego, né? Mas vamos continuar aqui, né? Dentro do escrito, da escritura, para que vocês possam aprender ainda mais. Porque a revelação de toda a palavra de Deus foi dada em hebraico. As letras do hebraico são anjos. Elas têm vida. Eu sei que isso aí pode confundir um pouco a tua cabeça, mas são 22 letras, cujos degraus que Jacó sonhou e viu uma escada, ele era em forma de uma cadeia de DNA, e as partezinhas que cortavam eram 22. Tá? 22. São as letras vivas da palavra. Por isso que quando Jesus diz, as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Espírito e vida. Tá? Tem muita profundidade aí nos escritos que, por causa da visão romana que recebemos, nós desconhecemos. Tá?
É aqui então, porque se a palavra falada pelos anjos, verso 2 no capítulo 2, permaneceu firme. Como assim palavra falada pelos anjos permaneceu firme? Então você vai ter que estudar a Torá e saber lá atrás, quem estudou comigo já sabe, que a Bíblia, a Torá, né, na verdade, a Torá foi escrita, foi dada no Monte Sinai. O escrito nas pedras foram a síntese em 10, como um contrato de casamento. A maioria de vocês não entende o sentido do casamento judaico, né? Mas tem, se não me engano, é aliá, o nome, que é o contrato do casamento. Então, as tábuas foram um contrato dizendo: aqui estão as normas principais, a sintetização de toda a lei, da nossa aliança. Então, que tu vai, obrigado. Toda aliança. Então, ele deu essas tábuas com a síntese das normas que regem toda a aliança, e nelas estão contidas toda a lei. É a síntese de toda a lei. E ainda, para você que não sabe, Deuteronômio 6, que fala de Shema, é a sintetização mais profunda de toda a lei. Tá? Se você não sabe o que é Shema, nós estamos falando aqui de Hebreus, queridos. Vai voltar para a Torá o tempo todo. Tá? Se não tem sentido nós explicarmos, não digo assim, leia esse aqui em casa e seja feliz. Não, nós temos que entender. Olha só. A Shema vai dizer assim: ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Amarás Adonai teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu poder. Na verdade, o poder aqui é tuas posses. Essas palavras que eu te ordeno hoje ficarão sobre o teu coração, inculcá-las diligentemente a teus filhos e falarás a respeito delas, estando em tua casa, andando por teu caminho, ao te deitares, ao te levantares. Atá-las como sinal sobre tua mão, e serão por filactérios entre os teus olhos. Escrevê-las nos umbrais da tua casa e nos teus portões. Então, quando Jesus sintetiza, ele diz que o resumo de toda a lei é o Shema: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as posses, e ao próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Olha que poderoso isso. Tá? Então, nós precisamos compreender o que as Escrituras estão nos ensinando aqui. Só que a Torá, ela foi dada por anjos. Anjos escreveram a Torá. Daí você vai dizer assim, tá, mas não foi o dedo de Deus? O dedo de Deus escreveu. Agora aprenda algo. Escrita pelo dedo de Deus. O dedo de Deus escreveu as pedras, as tábuas da lei. Tá? Agora, você precisa entender que Deus não é uma forma humana manifesta como nós, como Yeshua foi. Porque você vai ver a expressão dedo de Deus. Obrigado por responder ali a questão do Ketubá, né? A expressão dedo de Deus, quando Jesus é acusado de expulsar demônios por Beelzebul, ele fala que se eu expulso por Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? Agora, se expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Então, a expressão dedo de Deus não está diretamente a Deus botando o dedo e escrevendo, ou que Deus colocava o dedo para que o demônio fosse expulso. Então, essa expressão dedo de Deus tem uma conotação de que ele é quem faz. É a sua mão agindo sobre. Certo? Então, a palavra falada por anjos permaneceu firme. Os anjos escreveram. E lembrando que no Sinai, é muito ensino aqui, querido. Eu estou só no versículo 2. Tá? Anota tudo aí.
No Sinai não foi dado só o resumo dos 10 itens, né, que são as tábuas da lei. Também foi dado 613 preceitos. 613 preceitos. E isso também foi anotado lá. Então, toda a Torá foi entregue no Sinai. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio foram entregues lá. Claro que dentro do Êxodo vai ter um relato de como aconteceu o Êxodo. E isso foi escrito no templo. Mas os princípios que estão ali, a construção do tabernáculo, os utensílios do templo, tudo isso foi dado no Sinai, ok? Então, seguimos aqui. Só que foram anjos que escreveram isso. E a Torá fala várias vezes. Você tem que entender, então, que há uma operacionalidade dos anjos em prol do Senhor e em prol das nossas vidas. Anjos atuam até hoje sobre você. Na libertação, há momentos que você vai precisar dos anjos. Eles estão à nossa disposição. Nós não mandamos em anjos, como alguns falam por aí. Anjo faz isso, anjo faz aquilo. Não. Mas no nome de Yeshua, ele obedecem à palavra de Deus e não à tua palavra. E pela palavra de Deus eles podem mover. Então, se a Torá, aqui está falando legitimamente da Torá, se ela permaneceu firme, dada por anjos, escrito por anjos, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, Yeshua, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Então, não está menosprezando a Torá, pelo contrário, está dizendo, olha, toda a Torá não escapou quem não obedeceu. Imagina agora que o próprio Yeshua, a própria Torá se fez carne. Como que nós vamos escapar? Testificando também Deus com eles. Foi testificados que ouviram os discípulos e testificando Deus com eles. Olha, agora aprenda algo aqui que talvez você não saiba. Por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. O que são os dons? Testificação de que Deus está na palavra. Então, quando Deus está agindo, ele vai testificar, é o testemunho, para que as pessoas vejam que a sua palavra é imutável. Você está aí? Então, no momento em que Deus manifesta a sua palavra, ele dá para nós sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. De que falamos? Olha aí. De novo ele está dizendo, o mundo futuro não está sujeito aos anjos. Por que ele está falando que não está sujeito aos anjos o mundo futuro? Porque o mundo passado esteve. Como assim, pastor? Isso é assunto para Davar Academy. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Está nos Salmos. Salmo 8, 4 a 6. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Aqui está falando do homem, querido. Um pouco menor do que anjos, e de glória e honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Aqui tem um comentário. Então, o verso 7, está valendo o comentário aqui para falar certinho com vocês. Então, ele está falando da humanidade que foi feita um pouco menor que os anjos,
e de glória e honra foi coroado. Glória de Deus, honra pela atitude que Deus fez por nós. E fomos constituídos sobre as obras de suas mãos. Olha o 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos o que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Olha que poderoso isso. O apóstolo está dizendo, que eu creio que é Paulo que escreve, né? Que foi sujeito a todas as coisas à humanidade. Que foi feito um pouco menor do que os anjos. Isso está em Salmo 8, né? E agora não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Por que não vemos ainda? Porque não manifestou todas as coisas. Olha o 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Agora aprenda aqui. Olha que essa carta é poderosíssima, uma junção da Torá com o Evangelho. A terra foi sujeita ao homem, Adão. Todas as coisas lhe foram sujeitas. Mas depois do pecado, essa sujeição não pode ser vista. Aí foi necessário que viessem Yeshua e lhe sujeitasse todas as coisas. Vemos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos. O que está falando aqui? A encarnação de Jesus. Ele se tornou um pouco menor que os anjos, porque está dizendo que um pouco menor que os anjos são os homens. Então, está mostrando que Jesus Cristo se fez homem nessa terra. Isso aqui é um livro escrito, uma carta escrita para os hebreus, que só criam na Torá e esperavam o Messias e não conseguiam compreender. E agora, compreendendo isso, todo judeu que estudar Hebreus, ele será impactado com tantas porções da Torá que ele pode abrir o seu coração para Yeshua. Por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então, ele foi sujeito a todas as coisas, ele foi sujeito a todas as coisas por causa da sua morte. Então, Jesus se fez carne, aqui está mostrando claramente isso. A Torá, porque o original aqui não é palavra, é Torá. Então, a Torá se fez carne, para que provasse para todos. Se a Torá escrita por anjos, imagina agora que era a Torá eterna escrita, que ela se fez carne, não pode ser negligenciada a sua mensagem. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Jesus foi consagrado o príncipe da salvação pelas aflições que ele passou. De quem eram as aflições? Minha e suas, ou suas e minhas. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Olha o 11, porque assim o que santifica, Yeshua, e os que são santificados, nós, são todos de um, o Eterno, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Dizendo,
Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Isso é uma citação de um salmo, 22, 22. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Esses textos estão escritos em Isaías 8, 17 e 18 e João 17, 2. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Olha que poderoso isso. Ontem eu estava falando sobre isso na live. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, você participa da carne e do sangue de Yeshua. Quando? Aquele que come a minha carne e que bebe o meu sangue tem vida em si. Está falando da ceia. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele aniquilou o diabo. Tá, mas peraí, pastor, eu fico confuso. Como que Jesus aniquilou o diabo? Se ele continua incomodando aí. Você sabia que todo principado, potestade, dominador, todo o império das trevas já foi destituído, já foi liquidado, aniquilado por Jesus? Mas e por que eles continuam agindo nessa terra? O que acontece, pastor? Acontece é que os altares são erigidos todos os dias. Jesus disse que nos fez, preste atenção nessa palavra, nós já estamos encerrando daqui a pouco. Jesus disse que nos fez, né, assentar juntamente com ele nos lugares celestiais. Efésios 2:6. Colossenses 3:1 vai dizer que se nós ressuscitamos com ele, Cristo, e o ressuscitar é o sentido de nascer de novo, porque nós morremos para uma vida e ressuscitamos nele. Nós estamos em Cristo, com ele nos lugares celestiais. Em Cristo, escondidos em Deus. Deus não vê você na terra, Deus vê você no lugar celestial. Porque o lugar onde ele colocou o seu filho, Jesus, Yeshua, está à destra dele, na majestade nas alturas, assentado num trono no lado dele. Então, a oração intercessória de Jesus, em João 17, diz que aonde eu esteja, eles estejam comigo. E como Jesus intercedeu, o Pai o ouviu. Então, todo aquele que é nascido de Deus está com Yeshua nos lugares celestiais. O detalhe é que a igreja do Senhor Jesus ainda se vê na terra. E não se vê no céu. Porque elas estão na terra esperando que o céu venha. Ou melhor, esperando que vão para o céu. E esse é o maior erro e o maior engano da igreja. É achar que essa vida é uma desgraça e que você tem que esperar a morte para ir para o céu. Se Deus já te colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, assentados nos lugares celestiais, assentado não é sentado no meio-fio, sentado no meio da rua, é assentado em tronos, reinando com Ele, nos lugares celestiais. O problema é que essa falta de identidade celestial faz com que você pense que você está aqui abandonado nesse mundo, que Deus nem ouve suas orações. E aí você fica implorando para que Deus te ouça. E esqueceu que você não está mais falando com o mundo espiritual de baixo para cima, você fala de cima para baixo. E uma coisa, quem estuda, eu fui militar um bom tempo, e quem estuda sobre a arte da guerra, você sabe que aqueles que estão no lugar de altura são superiores aos que estão embaixo. Porque o lugar estratégico de altura, tanto que os caças, os aviões de guerra, eles têm preeminência sobre os demais, porque eles podem soltar os mísseis, as bombas em tudo que é lugar e não ser atingido e às vezes nem visto.
Se você está sentado com Cristo no lugar celestial, meu irmão, você não fala mais, e aprenda algo. A palavra diz que ele, na sua morte e ressurreição, ele foi ao inferno, arrasou o inferno, e despojando os principados. Sabe o que é despojar? Tirar toda a armadura, tirar toda a roupa. Principados, potestades, o expôs publicamente, e deles triunfou. Olha o que aconteceu. Jesus, na sua morte e ressurreição, ele aniquilou, aqui fala, aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele destruiu Satanás, ele desarmou todos os principados, potestades. Quem está assentado nos lugares celestiais, aqui é o segundo céu, o lugar onde estão os principados, potestades, todos os poderes malignos, e aqui é o terceiro céu, onde está assentado Yeshua e você com ele. Quem está no segundo céu, assentado com ele, preste muita atenção nisso, vê os principados da forma que Jesus os deixou, sem poder algum, despojados, nus. E aí, quando você está aqui em cima, você orando daqui para cima, liberando sobre a terra as palavras do Eterno, você bate em cima deles. Porque a palavra de Deus diz que isso vai acontecer muito em breve. Brevemente, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Romanos 16, 19. Pare de achar que você está aqui embaixo, você está em cima. É por isso que a Torá já dizia que você foi colocado como cabeça e não por cauda. Não é financeiramente, queridos. Eu vou ser cabeça, já pensa em ser presidente da empresa, ser o rico do bairro. Para, meu irmão. Acorda para a vida. Você foi colocado por cabeça. Rosh Hashanah, a cabeça do ano. Rosh Hodesh, a cabeça do mês. Rosh, a cabeça da igreja, Cristo. Você foi colocado com ele para ser cabeça, não a cabeça nesse pensamento tão pobre. É cabeça sobre as coisas espirituais. É saber quem você é em Cristo. Tem muitas pessoas preocupadas com a sua identidade, mas querem falar da identidade nessa terra. Querido, quero dizer para você, nessa terra tem uma identidade sim, isso é valioso, glória a Deus por isso, mas o que vale para mim é o que eu sou em Cristo. A tua identidade celestial é a coisa mais importante, porque é ela que vai fazer você estar com ele na glória. É a tua identidade celestial que você vai ser reconhecido, você vai ser conhecido por quem Jesus disse que você é, e não por causa das coisas que esse mundo fala que você é. A tua identidade terrena é importante, porque vai manifestar o propósito do céu na terra. Entretanto, se você não conhecer a tua identidade celestial, o teu propósito não se alinha ao propósito terreno. Porque você foi gerado no céu e manifestado na terra, e não o contrário. Queridos, é muito forte isso. Então, se você está acima, você vai ver os principados. Se você está embaixo, sabe o que acontece? O próprio Yeshua falou que o mundo jaz no maligno, está morto no maligno. O príncipe desse mundo, ele continua sendo príncipe. E Yeshua é o príncipe da nossa salvação. Está aqui no verso 10. Mas Satanás é o príncipe desse mundo. O que isso quer dizer, queridos? O que isso quer dizer? Que aqui nesse mundo ele ainda governa. Tu viu o que está escrito aqui? Ó? Mas ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Por quê? Porque Romanos 8 vai dizer a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação está sujeita à maldade, não pela sua própria vontade, mas devido àquele que a sujeitou, Satanás, enganando Adão e roubando o direito. Você está entendendo isso? Então, na esperança que a manifestação dos filhos de Deus aconteça, a manifestação dos filhos de Deus é você e eu, sabendo quem você é, na sua identidade, e não o filho desse Deus que estão montando por aí na hipergraça, nessa graça desgraçada. Nós somos filhos de Deus em Yeshua, aquele que reina, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele cujos portais eternos terão que se levantar
para que entre o Rei da Glória. É Ele que nós servimos, o Rei de Israel, o que vem de Sião e voltará a Sião para governar sobre a terra. E aí tudo será sujeito debaixo dos seus pés. Aleluia. Mas na terra, né? Porque no céu já está tudo sujeito a ele. Por isso que você não pode ficar, se fosse salvo por Cristo, não pense nas coisas que são terrenas, mas nas que são do céu. Aonde Cristo está. Esse é o ensinamento. Se coloque o ensinamento das cartas, está falando o tempo todo. Se coloque no local onde Deus te colocou, assentado com Ele. Efésios é uma carta riquíssima. Eu tenho até o estudo de Efésios aqui no canal. Se você não viu, assista. É riquíssimo. Porque Efésios é o coração de Yeshua, expresso na sua igreja. Então, se você sabe aonde você está, você vai ter força contra os principados, porque eles estão desarmados. Agora, daqui de baixo, e isso eu tenho falado para os intercessores, é uma dificuldade dos intercessores. Se os meus intercessores estão por aqui, escute, amo vocês, mas a maioria dos meus intercessores estão orando, aqui está o céu, aqui está Jesus e aqui está a terra. Aqui é o segundo céu onde ficam os principados. A maioria dos meus intercessores estão assim, ó. Por quê? O que vocês não entenderam ainda? Não, mas cuidado, apóstolo, os principados, olha, você vai mudar de região, cuidado não entrar, nós vamos orar, nós vamos clamar, cuidado com isso, veste a armadura correta, faz coisas certas. Não estou debochando, estou falando que essas coisas são importantes, mas estão distorcidas. Estão distorcidas. Queridos, as armaduras corretas para entrar em dimensões espirituais é uma coisa, mas na geografia, queridos, geografia terrena é uma coisa, dimensões espirituais são outras. Deixa eu te explicar uma coisa. A armadura que você carrega vai com você no lugar onde você está. Como assim? Assim, sim. Dessa forma. Você vai ter que trocar armaduras quando você entrar em batalhas que não são suas, em que você vai socorrer alguém. E cuidado com as batalhas que você entrar que não são suas. Pergunte primeiro se Deus quer que você entre. E se Ele te chamou para isso. Tem muito intercessor entrando em guerras que não são suas. Se o chamado intercessório, se Deus te chama para ser um intercessor, Ele vai te colocar debaixo de alguém para que interceda por alguém. Pare de achar que tu é super-herói, que vai interceder por todo mundo. A irmãzinha da intercessão, né? É que não é a irmã do coque do círculo de oração. Todo mundo quer que ore. Por que que... Você já percebeu que a maioria, não, com todo respeito, mas você já percebeu que a maioria das irmãs do coque dos círculos de oração, ou elas são viúvas, ou elas são pobres, ou são bem carentes? Escreve isso, tu já percebeu isso? São pessoas, são irmãzinhas mais idosas, viúvas, pobres, e muitas delas passando necessidade. Vê se não é assim. Escreve aí para mim, você que conhece, que vem do meio. Idosas, viúvas, os filhos talvez muitas vezes perdidos, passando necessidade. E eu não estou menosprezando nada aqui. Eu só estou falando, alguém precisa falar. E aí o que é? A igreja toda vai procurar as irmãzinhas do coque, né? Eu tive intercessoras do coque. E graças a Deus pela vida delas. Algumas já morreram, já eram idosas. Cada vez que da igreja que eu vim, eu sou aqui em Girá há 14 anos, mas
Essas pessoas eram de Santo Ângelo, da minha terra natal. E cada vez que elas me diziam, pastor, estamos intercedendo por você, estamos orando por você. E Deus vai dizer assim, agora preste atenção comigo, não menosprezando o trabalho dessas irmãs, que é de Deus, mas por que elas têm os filhos perdidos? Por que às vezes elas estão até enfermas? Sofrem de alguma doença? Por que elas são pobres? Por que muitas delas são viúvas e desassistidas? Por quê? Porque entraram, agora escuta isso, não quero ofender ninguém, mas quero te ensinar. Porque entraram em demandas que não são suas. Porque carregaram um peso de coisas que não foi atribuído a elas. Enquanto você intercedia por todo mundo, Satanás vinha com tudo em cima da sua família, em cima da tua saúde, em cima do teu esposo, em cima da tua geração, e destruiu. Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Queridos, agora pensa comigo. Intercessores são guerreiros estratégicos, são atalaias que o Senhor fala na Torá. Levantarei atalaias que intercedam de dia e de noite. Como? Eu fui militar. Como que eu vou confiar o aquartelamento para um soldado triste, pobre, sem saúde e cansado? Por mais que elas são incansáveis na sua atitude. Eu não estou criticando, você está entendendo aqui o aspecto espiritual do que eu estou falando, né? Como que eu vou confiar a segurança do aquartelamento nos atalaias sobre o muro, se eles estão nesse estado? Será que não vão ser atacados e até mesmo destruídos? Querido, isso não é culpa das intercessoras. Se é para culpar alguém, é culpa da falta do conhecimento. E virou um jargão gospel, irmã do coque. Então agora faz o coque aí, minha irmã. Tu já tá cheio do poder? Queridos, deixa eu falar para você. Já vi irmã do coque. Cair possesso na igreja. O coque não te faz ser ungida. Glória a Deus pelas intercessoras, mas precisa mudar esse rumo. Ninguém pode ser um general se está debaixo de uma derrota dessa. Não saia por aí dizendo que eu estou condenando as irmãs do coque, né, meu irmão? Glória a Deus pela vida das intercessoras. Só que é vergonha para você, que está sem coque e sem oração e sem vida com Deus. Porque se as irmãzinhas do coque estão correndo lá para interceder, é porque você e eu, vou me incluir nessa aqui, para não te deixar sozinho. Não criamos vergonha na cara e não assumimos o nosso posicionamento em Cristo, não sabemos a nossa identidade celestial, não entendemos que estamos nos lugares celestiais para destruir todo o principado, potestade. E aí você não sabe batalhar suas batalhas, corre para as irmãzinhas, para que resolvam para você, quando você deveria ser um general do Senhor, vivendo debaixo do princípio e do poder da sua palavra. Chegou a hora das irmãzinhas sem coque, dos irmãozinhos que não é para ter coque também. E hoje em dia até tem uns irmãos do coque aí, né? Tudo bem, cada um, deixa o seu estilo. Tem gente que não gosta de barba, né? Eu tenho a minha, então cada um, se quiser usar coque. O meu irmão, né, usa o coque, mas não muda o sentido aí da coisa. Está na hora de homens se levantarem, homens de verdade, mulheres de oração, sabendo quem são e aonde estão. Paramos no 12, 13. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui em mim e os filhos que Deus me deu. 14. E visto
como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Eu já estava no 14 e voltei atrás aqui. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha aqui, livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Não pode ter medo da morte, meu irmão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Olha só. A descendência de Abraão. Ah, mas eu não gosto de judeu, então tu está fora. Ah, mas eu não concordo com a Torá. Então você está fora. Ah, eu não falo assim, porque eu tenho meu Jesus romano. Não tem nenhum problema com pessoa loira, né? Mas o loirinho do olho azul. Esse que pintaram aí, né? Tô com problema com esse romanizado aí. Que abraça nele e olha onde que vai parar. Porque a salvação vem dos judeus. O meu Yeshua é judeu. Da descendência de Abraão. E todos que estão em Yeshua são descendentes de Abraão. Herdeiros das mesmas promessas. Que você não está nele, não está em Abraão, não conhece Israel. Eu falo Israel bíblico. Não que você tem que ir lá para Israel, viajar lá. Mas se for é muito bom. E vá comigo na minha caravana. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aleluia! Ele pode te socorrer, porque ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Aleluia! Que capítulo poderoso, que entendimento poderoso. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber que os hebreus, aqui, sabe o que aparece em outra versão? Hebreus é para nós, mas é judeus messiânicos. Na Bíblia hebraica vai dizer judeus messiânicos. Essa carta. Ai, Jesus. Terminou, queridos. Tão bom. Capítulo 2, terminado. Tinha muito mais coisa que eu poderia falar aqui, mas entrei na parte da identidade para que você possa aprender um pouquinho sobre isso. Já estamos no nosso horário aqui. Deixa eu orar por você. Amanhã estamos juntos de novo. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos, agradecer pela tua palavra, e que tudo aquilo que foi liberado sobre a vida do teu povo, Pai, seja algo crescente, como uma semente plantada num solo fértil, e que produza o seu fruto em abundância. Eu abençoo os teus filhos sobre essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Obrigado por estar junto aqui. Fiquem ligados, inscreva aí no canal e ative o sininho das notificações para que você fique sabendo aí das próximas coisas que vão estar acontecendo. Obrigado pela sua companhia. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.